Estamos de volta com Hoje Pode das Gurias, recebendo hoje árbitra de futebol. A gente que já recebeu aqui o Anderson Daronco, hoje tem a honra de receber Maíra Mastella. Aê. Tudo bem, Maíra? É assim que fala, né? Mastella. Isso, Mastella. Uhum. Olha só, que honra. A gente teve duas pessoas só do esporte aqui, né? Até agora. O Anderson e ela, né? É verdade. Durante Agradeço o 2 anos. convite. Feliz de estar aqui com vocês. A gente até tentou trazer aquele do esporte, como é que é o nome dele? Giovanni, Givago. Um dos Isso. dois. Os dois. Mas até hoje ele não respondeu. Inclusive, eu gostaria de mandar uma indireta pra ele agora, pra ele olhar o WhatsApp dele. Simplesmente ele fez de conta que não era com ele. Então, a gente não trouxe mais pessoas do esporte, porque quem a gente quer trazer não nos ignora. Ainda bem que ela foi muito bem solícita. É um prazer estar aqui com vocês, gurias. Conhecendo também vocês, né? Prazer é nosso. Como é que começou essa tua história, assim, com arbitragem e tal? Porque tu é de Cruz Alta, na verdade, estava nos contando, né? Sim, eu sempre fui direcionada a futebol, foi meu primeiro esporte. Então, primeiro eu joguei, né? A primeira fase da vida foi o primeiro esporte que eu tive contato. Depois eu fiquei apaixonada, assistia todos os programas, tudo. Fez parte muito da minha infância, adolescência. E eu vim estudar em Santa Maria, fazer educação física. E durante o curso eu entrei num laboratório que era análise dos cenários esportivos na mídia. Também é relacionado com vocês diretamente, a gente tinha programa de rádio lá. Era bem bacana, só que nisso o professor me solicitou que escrevesse um artigo para permanecer, para ingressar, né, no laboratório. E nesse tempo eu pensei, o que eu vou escrever sobre quem que eu vou falar, enfim. E aí me veio uma lembrança da minha infância, junto do Brasileirão, né, que a gente sempre tem de muito tempo. E tinha mulheres, no início dos anos 2000, quando eu mais ou menos tinha uns 10 anos, tinha um trio feminino, trabalhando no Brasileirão Elite. E isso passou um vácuo, né, no período que eu escrevi esse artigo, que virou meu TCC, não tínhamos mulheres na Elite. Então, foi uma lembrança realmente da minha infância. Eu vou falar sobre essas mulheres. E aí eu resolvi estudar elas, fiz um apanhado geral de árbitras mulheres no Brasil, de todos os esportes, mas dando ênfase no futebol. E nisso foi um clique para mim. Vou atuar nessa área. E aí me informei como poder ir para os campos, né? Como seria esse início. E aí entrei no curso da Federação Gaúcha. Mas durante a tua pesquisa, tu já se inseriu? Já foi pesquisar curso, essas coisas, depois que tu apresentou a pesquisa, tu, não, eu quero isso. Na verdade, foi já durante os estudos, né? Estudando as mulheres, vendo vários relatos, problemas, parte positiva, negativa. Foi um clique, assim, só que isso era 2012. Ali por agosto de 2012. E os cursos, eles iniciam sempre em março, maio dos anos. Então, eu programei isso em 2012, mas eu fui começar o curso em 2013, quando começou na Federação Gaúcha. Mas aí tu fez lá, não foi aqui? Não, em Porto Alegre. Porto Alegre. Indo 6 meses para Porto Alegre todo final de semana. Mas essa tua paixão por futebol, assim, o teu sonho era ser o quê? Era ser Marta ou era ser árbitra? Na verdade, eu até sonhei em ser jogadora, assim. E joguei por um longo período, até na graduação, eu fiz parte da equipe. Mas com o tempo eu fui vendo que... Jogava muito mal. Que eu era comum, né? Que era comum, era esforçada. Não ia ser uma Marta. Não ia ser. E aí acabou que eu fiquei no meio, mas aí quando eu entrei na arbitragem... Se encontrou mesmo. Exatamente. É legal que o teu processo de se encontrar como árbitro é diferente. Por exemplo, que a gente entrevistou o Daronco. Ele começou já como árbitro. Tu começou como uma pesquisa. Poxa, por que não... Até um questionamento. Por que não tem mulher árbitra, né? Porque na época que tu começou não tinha. Que ano foi isso mesmo, Maíra? Desculpa se tu falou e eu não prestei atenção. O artigo que eu tava produzindo foi em quando 2012. tu começou. O ano que tu começou. Em 2013 eu fiz o curso e em 2014 eu comecei a atuar profissionalmente. Eu já trabalhei no momento que eu ingressei no curso, eu comecei a trabalhar no Amador em Santa Maria. 10 anos já que tu tá nisso. Isso, então. 10 anos. 10 anos já trabalhando com a Mas há 10 anos atrás, deveria ser muito pior do que agora. Na relação verdade, ao machismo. É uma realidade bem diferente. Tanto no futebol feminino, equipes, quanto na arbitragem feminina. Como eu falei, não tinha mulheres no cenário elite nacional. E hoje... 10 anos depois, eu tô dentro Hoje, da tu sabe mais elite ou do menos futebol brasileiro. quantas estão nesse grupo que tu fala, elite? Olha, atuando
atuando na elite, esse ano eu acho que girou em torno de... Temos uma árbitra central apenas, que não é a minha função, né? Que atua. Tem outras árbitras, mas uma única que atuou nesse ano. E assistentes, eu acho que a gente girou num volume de 7. Nossa, é muito pouco, né? Sim, é bem menor o número do que homens. Uma coisa que nos chamou a atenção na entrevista do Daronco, assim, é que ele mora em Santa Maria, mas ele tem uma rotina completamente fora daqui. Como que é a tua rotina? Tu também passa viajando, assim? Sim, na verdade, graças ao Daronco, eu fiz vários jogos esse ano, né? Porque é o árbitro central que nos leva. No momento que eles são designados a um jogo, eles puxam os assistentes, como a gente chama. Aí um árbitro gaúcho sai do estado para fazer um jogo. Sai os assistentes gaúchos juntos, que daí eles vão nos designando. E com o Daronco eu fiz muitos jogos nesse ano por estar ingressando aí na elite, que ele já é elite há um bom tempo, né? Sim. Então, a rotina dele, esse ano, eu vivi bastante. Claro que ele, além de nacional, é internacional, que foi o que eu comentei no áudio também. Então, ele tem uma rotina mais louca ainda, mas é bem desgastante. É muito tempo fora. Mas pra ti ainda é vantagem morar em Santa Maria? Ou tu pensa Na verdade, não, pela arbitragem, mas eu casei ano passado. E nas nossas escolhas acabou que tá ficando por aqui profissionalmente, pela Nath também. E, enfim, tô em Santa Maria, mas profissionalmente aqui também eu tenho a minha assessoria, que é muito legal. Um dos meus alunos são, como a gente estava falando, de 10 anos atrás eu me formei, né, em 2014, 9 anos, eu me formei como educadora física, e eu tenho alunos desde aquela época. Até mandei mensagem para alguns alunos hoje de despedida de ano, Feliz Natal, e falei assim, ano que vem vamos fechar 10 anos. Então eu tenho muitos vínculos aqui. Mas se fosse visar carreira, no sentido de desgaste, como é muito desgaste a estrada, né? Seria melhor estar mais perto da capital, porque a gente viaja muito, voando, né? O teu principal hoje, que foco, os jogos que tu mais atua é no Rio Grande do Sul? Isso foi até o ano passado. Aí esse ano eu entrei no bloco mais que trabalhou em A e B, e aí é sempre fora do estado. Qual foi o jogo maior, assim, que tu apitou? Difícil dizer o maior, né? Porque esse ano eu fiz grandes jogos. Assim, falando em Série A, que é a elite do futebol brasileiro, eu fiz 16. Fiz, por exemplo, São Paulo e Vasco com 60 mil pessoas. Foi um jogo que me marcou muito, assim, pelo volume expressivo. Mas eu fiz Clássico Carioca esse ano, Fluminense e Botafogo, enquanto o Botafogo era líder do campeonato. Enfim, eu tive muitos jogos importantes, assim, de grandes equipes. Eu só não fiz Palmeiras, das grandes equipes brasileiras. Fiz Corinthians. Grenal já fez? Ainda não. Mas eu tô me aproximando. E será que tu pode dizer pra gente se tu é gremista ou colorada? Ah, não. Isso aí é muito profissional da área, né? Só se incomoda. A gente infernizou a vida dos Daronco. Não falou. Mas é uma situação difícil. Depois, de qualquer coisa que tu faz, já cai em cima do juiz. Do juiz, não. Eu não sei falar a palavra árbitro. Árbitra. Eu não sei falar essa palavra, tem um problema. E aí, tem fonoaudiólogos que quiserem patrocinar aqui, ó. Um problema de dicção, e aí eu não falo juiz aqui, não é o termo certo, né? Mas o povo geralmente cai em cima do juiz, de qualquer forma, errando ou não, né? E aí, se tu já fala que tu é de um time e aí vai apitar esse clássico aí um dia, daí tu tá pedindo pra se incomodar mesmo, né? É que no momento que tu entra na função, assim, é uma coisa que parece que o torcedor é muito emocional. E a gente, quando vira árbitro, a gente fica muito mais racional, fica muito mais frio nesse aspecto, além de ser um profissional na área. Então, a gente fica imparcial. É bem isso que consegue ficar realmente imparcial? Realmente. Se eu fosse apitar uma queda de braço das duas aqui, ó. Dependendo do dia, eu ia a Natália. Se eu tô com ranço da cara de uma das duas, eu já ia puxar pro lado da outra, entendeu? Eu não sei se serviria pra esse tipo de profissão. Eu acho que conseguiria, totalmente. Né? A gente consegue se afastar. Aí que tá, ela falou, o torcedor é emocional. Se tu é muito emocionada, não vai fazer isso. Se tu é aquele torcedor doente que pega a raiva, briga com o outro, não dá. Não, eu não pego raiva, mas eu fico desejando muita coisa ruim enquanto eu tô na mesma sala, por exemplo. Assim. Tipo, se eu tô assistindo um Grenal e aí o Grêmio faz um gol. Quando comemoram, gurias, eu sinto uma raiva por dentro. Tu não fica, eu fico com muita raiva. Eu sinto uma raiva por dentro, mas eu quero calar minha boca. Eu quero sentir casa. Eu quero calar a boca dentro da minha casa. Torcedor.
É, né? Esses são os Ah, eu sentimentos de não, um bem torcedor. tranquilo. Mas é que, por exemplo, já deu raiva, deu xingar a pessoa. Poxa, respeita, tu tá na minha casa assistindo um jogo e tu vai comemorar. Não, certo, realmente que é o teu, vocês não... eu sei que é teu time, que tu quer comemorar, beleza? Mas não precisa fazer isso, entendeu? Tu tá na minha A casa gente e eu sou tem colorada. uma regra lá em casa aí, José. A gente não pode comemorar gol do Grêmio ou do Inter quando só nós dois estamos olhando. A gente não pode comemorar, tipo assim, só no máximo, feito! Assim. Tipo assim, ó, porque gurias, quando o Grêmio perdia, eu chegava na cara do José, toma na tua cara. Eu fazia horrores com ele. Pegava a camiseta dele e ia pra Se sacada. você contrário. Mas ele não é louco. Ele sabe onde ele pisa. Daí ele ficava assim, ó. Que boba que tu é. E aí virava sempre numa discussãozinha, num clima hostil. Aí a gente não comemora mais. A não ser que o Grêmio esteja jogando com algum outro time, ou o Inter. Daí a Não, gente faz se eu tô em um lugar que não é a minha casa, tá tudo bem. Agora, dentro da minha casa, não, né? Eu fiquei aí, Eu grito, eu gostava de gritar. Agora com a Eva, não grito nem em áudio mais. Mas eu gostava de gritar na sacada, assim, os vizinhos. Sim, eu também. Tipo, quando o Grêmio fazia um gol, Aí quando era o Inter, sair pra fora. Cala a boca agora! Ai, sempre um tendel, assim, ó. Uma gritaria. Imagina eu de árbitra, nunca. Eu também não ia consegui. conseguir. Não, não ia talvez conseguir. se a gente Incorporar, se incorporar. né? Que nem incorpora. Eu acho que pode ser que responsabilidade. acostume também. Tu Com vai certeza. começando a entrar naquilo ali, Se naquele... torna profissional, né? Daí é diferente. Mas tu tem o teu lado torcedor ainda? Tu assiste, é isso. Tu Não, assiste assim, jogos. como de torcer, a gente começa a olhar jogo e fica olhando a arbitragem. Pra começar, já é isso. E o que a gente pode Avalia. torcer isso que ocorreria a seleção brasileira. Uhum. E até me envolvi na última Copa, mas foi tão decepcionante. E aí eu pensei assim, e o torcedor ele sofre, sabe? O torcedor sofre, né? Então eu acho que já não é mais pra mim. Eu já tenho os dois lados e eu penso, não vale a pena. Mas claro, com certeza eu gosto muito de assistir jogos. Claro, mas tu assiste como... E muitas Estudo. vezes, como estudo, com certeza a gente tem que assistir jogos. É que nem a gente assistindo podcast, às vezes a gente não tá atento no assunto do convidado, a gente tá vendo como que eles estão articulando, Desenvolvendo, né? Eu quando eu assisto podcasts, eu presto muito mais atenção na reação. Por exemplo, tu vai me falar alguma coisa, como é que eu vou reagir ao que tu me falar? Eu presto mais atenção no como o apresentador tá reagindo ao que tu tá falando, entendeu? E às vezes eu nem sei. Olhar como estudo, é bem o que ela faz, né? Mas eu também, Copa do Mundo é uma coisa que eu... Olha, as últimas Copas... Eu gostava tanto de adorava. Copa do Mundo. E depois dessas derrotas do Brasil, eu não tenho mais coragem de olhar. Porque Não, ficou eu sempre muito mal. falo que eu não vou assistir, porque Deus que me perdoe, porque eu não aguento mais, porque eu só sofro Camila. Aí vai, jogo do Brasil. A Verônica tá lá na frente da TV. Não, eu adoro assistir Jogo do Brasil, só que assim, ó, eu tenho uma opinião mais sobre os difícil. jogadores agora, nunca mais terá uma seleção de jogadores. Os jogadores, pra mim, do Brasil, esse Neymar, essa gentalha, pra mim, eles querem só se aparecer, sabe? Só querem fazer dancinha, fazer um gol pra viralizar com uma dança do TikTok, fazer coreografia, ficar com aquelas Divulgar besteiras. joguinhos do Tigrinho. Sabe? Eu me dá um desânimo daí de assistir aquilo, porque essa Copa eu só escutava aquela coisa, dança do Paquetá, que era um funk que fizeram. Que era o Paquetá que virou, do nada, ele virou o xodó de todo mundo no Instagram. Todo mundo amava o Paquetá. Fizeram até um funk, daí era dança do Paquetá. Do Pombo. É esse? Não é esse? Ah, não, o Pombo é outro. Não, o Pombo é outro. É que ficava fazendo... O povo é centroavante. É, esse aí. Nem sei o que é um centroavante, onde é que ele fica. Botar um campo aqui, eu sei o goleiro e a zaga. Centroavante, atacante, eu não sei a posição. Atacante é o que faz o gol, não é? Mas e qual é a posição dele aqui ó, no campo? Sei lá, no vamos ataque. Pega o... Atacante no ataque. Aqui é o Pega a pasta que da- tem que fazer o gol. Da Ele ótica fica por aqui, Norberto. não é? Fazer conta que o... Pergunta pra ela, não pra Joy. Como é que é? Tá, aqui Não, ele e no faz o caso- gol. Aí ele fica por aqui, ou fica dois, né? Na verdade, tem perfis Tá, de e quem que sai atacantes, daqui né? correndo até lá? É o atacante daí? É quem ataca? Não. Cavalaria. Tem os laterais, normalmente, que percorrem todo o campo, né? Tem os defensores, zagueiros, que são mais frente ao gol, que ajudam o goleiro, no caso. Depois disso vem volante, meio-campista, atacante. O volante vai ter Só que tem características, conforme O for o atacante é jogador. o mais lá na frente É mesmo. o mais lá então. na frente. E que tem perfis, tem o que a gente chama de 9. É que fica mais centralizado, mas o 11 camisa 10 geralmente é o normalmente quê? é um atacante mais de É movimentação. atacante? Camisa 10 geralmente é atacante. Meio-campista. Meio-campo. Pode ser atacante também, Não é que né, faz normalmente. Mas também, às vezes, tem muitos camisa 10 que foram, por exemplo, o Ronaldinho, clássico, que era um meio-campista muito agressivo, digamos assim, no sentido de que fazia gol, chutava muito de Mas fora da área. O fenômeno ou o gaúcho? Não, o fenômeno era 9. Ah, 9. Era 9. O gaúcho.
Mas tem isso da melhor camiseta, sempre foi a 10, é 11, não foi? Não é? Tem por que tem isso? Por que isso que na tem verdade essa? a 10 é porque ela também veio lá desde o Pelé, né? Isso há muito tempo. Acho que eu achei que era por causa do Pelé mesmo. O José é a camisa 10 no time dele. Por isso que eu casei com ele. Se não for 10, não quero. 10 ou 11. É difícil tu ver, no caso, camisa 10 é cultural no esporte, que é um jogador, pelo menos, importante da equipe. Isso, Não às vai vezes ver é um mais pangaré. importante, porque agora lá, eles jogam esses futebol de final de semana, né? Aí eles jogam sempre a Rio Grande. O José agora, o pobre, o Macapengo é ele. Só que ele tem a camisa 10 tem um peso, entendeu? Às vezes nem é o melhor jogador, mas eu acho que é pelo peso que tem aquela camisa. Ele sempre, ele tipo é veterano, ele usava aquela camisa 10 na época que ele era bom. Aí você não escuta se pode. Eu vou mandar pra ele. Você não me escuta falando isso, não, mas tem uns, às vezes eu vou olhar e digo, meu Deus. Aí teve uma situação até que chamaram o pessoal de fora aí pra jogar e o guri pegou a camisa 10 e entrou no campo, assim. Ele disse que não deu bola. Ah, mas é o ego que mexe. Claro! Aquele dia ele foi jogar, sabe, o Chaves indo para Acapulco, assim. Era o José entrando em campo. Dei cabeça baixo por causa da camisa, mas acho que é um, como a Maíra falou, às vezes é um jogador importante no caso, não só por Normalmente, ser melhor. a nível de Brasil, também se falando, e mundial, o jogador tem qualidade, né? Pode ser meio campista, atacante, mas que tem qualidade técnica. É mais ou menos isso. E falando em qualidade técnica, assim, tu tá cada vez mais se aprimorando e tal, e tu nos falou que um dos teus objetivos é ir pro internacional, né? Isso. Na verdade, a gente tem... Tá de maneira internacional. Quando eu entrei na arbitragem e passei nos cursos da federação, a gente usa um escudo, Federação Gaúcha de Futebol. Passou, deixa eu pensar, 3 anos, eu fui indicada pro quadro nacional. Aí eu ganhei outro escudo, que é o da CBF. E agora eu quero me tornar uma árbitra internacional, que é outro escudo também, que é o escudo FIFA, que a gente chama, que é o que o Daronco já é há alguns anos, né? Tem mais 3 anos junto da FIFA, porque ele tá com 42, agora vai até 45, tem um limite de idade. E é o meu objetivo no momento, assim, esse ano com esses jogos, da maneira que foi, me aproximou muito disso. Porque antes eu tava lutando muito, já luto há anos, mas estava distante. Agora tá parece cada mais vez Tu falou que tem um processo, né? Tipo um concurso, algo assim. Como que é esse... pra você chegar nessa... Essa qualificação. Na verdade, É como se fosse uma qualificação. Por exemplo, o que ocorre, assim, a gente, anualmente, provas físicas, provas teóricas, cursos, só que a maioria dos cursos que a gente vai é porque nos chamam. Então, por exemplo, o CBF nos chama, nos convoca para um curso, que como foi a pré-temporada em abril do ano passado, aí eu fui chamada para ter pré-temporada elite, eles te levam de casa, tudo pago, tudo feito, então não é uma coisa que tu escolhe assim, não, eu vou pagar e vou estar lá. Né, para me qualificar, não, eles têm que te chamar, então tu tem que estar, de certa forma, entregando performance para eles, que é o que eles querem, né, Sim. trabalhando, se te dá um jogo, tu resolver aquele jogo, tu trabalha bem. Aí tem questões de idade também, para um escudo FIFA, tu tem que ser mais novo, né, por exemplo, dificilmente eles vão entregar um escudo FIFA para uma pessoa, homem ou mulher, árbitro ou assistente com 40 anos, por exemplo. Tem um limite meio de idade. Tanto que tem pessoas que sonham com isso e tem outras que já não. Que estão atuando e sabem, por exemplo, que não vão chegar. E eu também não sei se vou chegar, apesar de ter feito 31 agora. Porque são 8 vagas a nível de Brasil. São poucas vagas. Mas aí, essas vagas que você diz, é classificado entre homem e mulher ou é vagas... Tem 8 mulheres assistentes. São 8 vagas pra mulheres. Quantas Pra vagas mulher, é para homens? 40 e pouco deve ser. Eu e pra acho mulher, que são 8. umas 12. Tá bom. Assistentes que eu tô falando, né? Mas é que esse quadro pode jogar um pouquinho. Agora a gente tem o quadro VAR também, que são os árbitros de vídeo, tem os árbitros centrais. Eu não lembro exatamente o número, mas eu sei que o número de mulheres é menor. Tá, mas tu quer sempre ser assistente ou tu tem o objetivo de ser a árbitra oficial? Não, quero seguir na assistência, isso, porque senão eu teria que começar minha carreira novamente, né? Iria começar lá no Eu achei que ia passando de cargo. Eu achei que ia subindo. Não, é uma carreira, Tu se por exemplo, o especializa Daronco é em- árbitro, ele faz uma prova, eu sou assistente, faço outra prova. Tá, mas o assistente, ele tá ali, o principal do jogo no caso, é o Daronco. Daí tu tá ali junto com ele, é isso? No meio de campo? Sim, É no... na lateral não aqui, teria a bandeirinha? é o bandeirinha, atrás da bandeirinha. Tá. Uhum.
Mas o árbitro central, ele tem o poder do jogo. Por exemplo, eu vou indicar situações, tem coisas que são funções minhas, que ele vai só seguir o que eu tô falando, mas de maneira geral, se ele não quiser obedecer o que eu tô Ele tem o poder, definindo né? na hora, Porque ele falou pode ir. isso, que ele tem o poder. Mas é que tem nem poder. o do The Video, né? É ele que tem o poder também. Na verdade, o de vídeo, ele sugere uma revisão, né, pro O árbitro que pro sugere. árbitro. O de vídeo sugere uma revisão para o árbitro central, no Uhum. caso do Daronco. E ele Ele vem pra área. E ele que assiste. decide. Ele Vai, decide. vai assistir o que tem ali na imagem, ele que decide. E nós assistentes, normalmente, a nossa principal decisão são os impedimentos. Uhum. Mas hoje o futebol moderno ampliou muito as nossas funções e a gente trabalha muito com os árbitros centrais. Uhum. Então, como que a Até gente porque a fala? responsabilidade é grande dele, vocês têm que dar o suporte. Sim. Né? Hoje o futebol moderno é muito rápido, então a gente se comunica o tempo todo. E muitas vezes uma pequena verbalização minha ajuda o trabalho do árbitro central no campo, né? Isso E tem vocês fazem por rádio? por rádio. Comunicação aberta, né? A cabine também nos escuta, que é a cabine do VAR, nos escuta o tempo todo. Tudo que é dito tá gravado também. E vocês não batem boca entre si durante o jogo? Pode acontecer. Fica quieto, não. Pode acontecer. Tipo assim, tu tá errado, não sei o que, começar a bater boca. Na verdade, até eu tive um episódio nesse ano que foi no Vasco e Fortaleza, que ocorreu um choque entre jogadores na minha frente e o jogador começou a sangrar na cabeça, assim, no rosto. E o árbitro queria deixar o jogo seguir, só que isso, em regra, a gente não pode manter em campo um jogador sangrando. Sim. E como foi na minha frente ali, não foi uma falta, foi um choque, né? Uhum. E aí quando a bola entrou em jogo novamente, aí eu percebi o jogador sangrando e comecei a avisar o árbitro. E ele não queria parar o jogo. Queria cagar pra mim, e tava me ignorando. E eu fiquei insistindo, porque o que acontece? Essa cobrança ia recair sobre mim. Sim, E porque tu viu nessa não fase que eu tô de trabalho, como eu falei, eu quero me tornar, eu quero dar um salto de carreira, eu tenho que mostrar serviço. E era uma coisa simples, né? Isso é regra do futebol. O jogo tem que ser separado. E a gente teve esse embate, assim, eu chamar ele umas 4 vezes, e ele não tava querendo, até que a cabine entrou e falou, tá mostrando ele na PGM. Tipo, o Aren tá mostrando ele na PGM. Uhum. Então, aí é que a PGM é a tela da TV, Aham. que aparecia o atleta sangrando. Sim, porque ele apareceu. E aí Por ele que teve que o parar juiz não parou? E era assim, na verdade, não era nem Ah, parar o jogo. Era simplesmente pedir pra Dar esse assistência. atleta sair. Mas isso foi tranquilo, a gente se dá muito bem, fiz muitos jogos junto com ele. Quem era ele? entendeu? Era o árbitro que agora se aposentou, o Leandro Vaden, que inclusive Parece que tu sabe quem que é. Achei que era alguém que eu conhecia. Não, Eu já ia começar a largar um. Que inclusive é nosso chefe agora, daqui da Federação Gaúcha. Ele se aposentou dos campos e virou nosso chefe da Comissão de Árbitros Gaúchos. Uhum. Mas depois a gente riu do caso, né, da situação, porque ele queria seguir numa linha, mas eu tive que seguir em outra, Sim. então isso ocorre, né, mas E ficou tu gravado tu já esse... sentiu, por exemplo, um árbitro não escutar a tua orientação ou a tua opinião por tu ser mulher? Na verdade, não sei se por eu ser mulher, né, mas eu tive um caso que eu fiquei chateada, foi num jogo da Série D, né, então já em outro faz nível, que não tinha comunicação de rádio, foi mais visual, só que a gente tem maneiras de toca no corpo, por exemplo, tocar no peito é cartão amarelo. E eu posso opinar, eu como assistente eu posso opinar, ó. Marquei, sinalizei uma falta, eu bato no peito e aqui é pra cartão amarelo. Uhum. Nas costas, aqui no parte do glúteo, é cartão vermelho. Isso a gente pode opinar. O árbitro decide o que ele quer fazer. Mas a gente pode opinar. E daí teve uma entrada perto de mim, mas foi uma entrada muito forte. Na hora eu sinalizei a falta e dei cartão e sinalizei para cartão amarelo. Ele me olhou, fez positivo e não deu cartão amarelo. E nisso, o atleta estava em atendimento. E depois, no final do jogo, veio a notícia que ele tinha fraturado a perna. No choque, assim, pela batida. Então, era no mínimo um amarelo. Sim. E ele não deu nenhum amarelo. E como foi perto de mim, a torcida dessa equipe me odiou na época. E eles não caiu entenderam sobre que isso. tu- Por que tu exemplo, tinha só que eu sinalizado. havia opinado. Ele não seguiu, né? Então, e ele ficou muito chateado depois, me pediu mil desculpas. Tu nunca pensou em usar as redes sociais pra esclarecer essas coisas? É que a gente não pode? Na verdade, nossa função Pessoal, é muito... olha só, aquele jogo não fui eu culpada, foi o fulano. Por exemplo... Começar a fazer um se- tendel já. Vamos botar um óculos aqui do ótico Norberto pra Olha, enxergar eu vou melhor. botar Esse aqui que tá combinando com o meu Eu vou colocar esse aqui que eu No pareço um campo- castor. No campo dá pra usar óculos?
Não. Ai, pessoal, imagina. Ai, não tô enxergando direito a bola. Não, só leite. Eu Gostei desse modelo. Olha aí, ó. Ai, Nossa, porque ficou é lindo difícil nela. ficar bom esse óculos. Eu experimentei esse aí, É achei desse, ruim em mim. ficou bem Ficou bonito lindo no Lindo teu em rosto. ti. Eu gosto desses mais clean. Ficou bem legal. O meu eu pareço o Alvin e os esquilos. Maíra, a gente tava falando aqui sobre um pouquinho da tua experiência, enfim, teus 10, 11 anos já de carreira, né? Quase 10, Comecei profissionalmente em 2014, mas na verdade já Desde 2013, 2012, ele já 10 tava, anos né? de carreira. Já estava no futebol amador há 10 anos atrás. Se a gente... Verônica, Quê? como ela respira alto? Tu tá passando mal? Eu respiro. Você também. Ela tá respirando. Eu sou azar. Parece um eu achei que tinha um cachorro aqui no estúdio. Eu não mexi contigo. Eu não mexi contigo hoje. Ela por tem isso. asma. Aí ela vai me implicar com a da minha respiração. É muita saudade, eu acho. Assim. Vai fazer horas que eu não te vi, até tua respiração tá me incomodando. Por isso que eu te vejo pouco. Vou guardar o meu, Nath, tá? Tá, vou guardar o meu também. Eu não vou respirar agora. A tua preparação corporal para isso também, tipo, toda a tua alimentação, tudo isso tem que ser uma regra, já que tu trabalha com isso, ou tu faz isso porque tu gosta? Na verdade, eu sou já da área de saúde, né? Como educadora física, a gente acaba aqui trabalhando com performance. Performance tem 3 pilares, que é o treino, a alimentação e o sono. Então, eu já vinha nessa pegada, mas hoje tudo que eu faço é direcionado para arbitragem, tudo. Desde a minha alimentação, eu tenho médico esportivo, tenho parceiros em relação a isso também, para a parte de suplementação e manipulados. Tenho treinadores, de certa forma, também junto comigo, fisioterapeutas, médica, agora eu precisei de uma traumato também aqui de Santa Maria. E Foi na Ju? Fui na Ju. Ah, Exatamente. minha amiga de colégio. A Ju é maravilhosa. top, super me ajudou, assim. Uhum. Uma querida, super indico também, indiquei para os meus alunos, teve gente que operou com ela. É, a Ju é fera, nossa. E Eu agora nunca ela fui uma pessoa pra conhecer médico que nem a Natália. Faz todos. Ela é Não, a mas louca a Ju da é louca. minha amiga Sim. assim, das melhores amigas, da época da escola, tudo, né? E ela acompanhei quando ela passou no vestibular, tudo, e ela é uma médica, assim, incrível. Excelente, E também é uma mulher no meio de homens, né? Exatamente. Então, é incrível o trabalho dela. A minha mãe também fraturou o pé agora há pouco, já mandei na Ju. Exatamente. Fez bem, tá em boas Eu não mãos. quero né? precisar dela, não. Ai, Deus me livre, eu tenho um morro de essas coisas aí. Eu não tô querendo precisar Quebrar dela. eu nunca quebrei nada, nunca quebrei. Falando em quebrar, tu já viu alguma coisa assim, além dessa aí que tu contou pra gente, né, do rapaz que cortou a cabeça? Tipo assim, muito horrível, alguém morrer no campo. Já aconteceu contigo isso? Não. Mas já, por exemplo, a gente tem no curso da arbitragem, a gente teve uma aula com um médico que ele nos mostrou justamente essas questões de ter mal súbitos e vir a óbito. Isso a gente tá vendo menos, né? A medicina foi avançando e a exigência por exames, controle dos atletas tá em nível altíssimo, né? Isso antigamente não era tanto, então aconteceu de ter esses mal súbitos, ele nos explicou até a posição que o atleta ficaria quando isso acontece, do mal súbito, Pra identificar. para identificar, Ai, mas meu isso Deus, não tem... que horror, Eu né? eu sempre tive Eu muito tenho medo. Eu acho que uma das coisas que, assim, eu tenho medo de fazer academia, até por isso. Pro Eu sempre infarto. Ah, tive- tá bom. Sério, tenho. Tá bom, eu Natália não faz tenho. academia porque tem medo de ter mal Mas súbito. eu tenho, o que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa neurótica, Isso aí sou. é O que eu vou fazer? Mas eu morro de medo de assistir jogo assim dos guris ali, né? Do José, igual eles são tudo uns cachaceiros, daqui um pouco dá um ali no troço, caso eles né? não estão... Não, tá preparados. louco. Às vezes E tem a muito questão do medo disso atleta de final mesmo. de semana, né? O meu marido é Exatamente. atleta de final de semana. Ele vai lá, ele joga uma vez na semana. Eu já disse, cara, cuida, tu joga uma vez na semana. É. Né? É Não, perigoso. isso com certeza. Não, e eles jogam e dão a vida deles naquilo ali, como se fosse Final da campeonato. final do campeonato. Então eu fico morrendo de medo que aconteça isso, porque já teve situações de uns dos guris, assim, tipo, passarem mal, ou de ter histórico familiar, sabe? E aí tu tem que dar uma atenção, né? Parece bobagem, Sim. mas não, eu morreria de medo de presenciar isso. Imagina tu trabalhando e presenciar uma coisa dessa, não deve Não, ser e fácil. Mas é que daí a mãe, ela vê ali realmente atletas, né? São pessoas que têm um preparo. Agora, né? Porque E mesmo assim pode acontecer. Antigamente não tinha tanto controle e teve essas ocorrências, mas agora é mais difícil, né? Até, inclusive nós, como árbitros, a gente tem que enviar exames anualmente para ter esse monitoramento, porque até a gente poderia não atuar
devido a algum problema, né? Tanto que teve agora um atleta até argentino que teve que fazer... teve que antecipar a aposentadoria por problemas cardíacos, que apareceu agora nos exames, e aí pode vir a... É mais fácil tu ver, por exemplo, uma fratura, alguma coisa assim. Isso sim, fratura de Exposta. mão, já vi de criança, há muitos anos atrás. E esse do atleta eu vi uma entrada forte, mas não foi uma fratura exposta, assim. Uhum. E o Neymar, hein? Por que ele se machuca tanto? Na tua opinião. Na tua opinião. Difícil falar, É que né? ele joga muito. Cai. Difícil, assim. E eu acho que eu tomaria uns passes aí no lugar dele. Ele é um atleta muito visado, né? Acho que é um atleta que tanto as pessoas amam como odeiam, né? Uma mistura de energias aí em Tu cima gosta do dele. Neymar, Maíra? Qual a tua opinião sobre ele? Assim, o que eu vou dizer? Eu acho ele polêmico, né? Admiro profissionalmente em algumas questões, né? Mas tem outras que, claro, também nem tanto, não é tão admirável. Como, por exemplo, assim, eu fui fã e sou, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo, do Messi. O Cristiano Ronaldo, principalmente no sentido de que ele realmente seguiu a cartilha de um atleta, que não é fácil. Como, por exemplo, um brasileiro, Zé Roberto, que jogou até no Grêmio, em grandes equipes, Santos. Eles têm um perfil de vida atleta, né? E aí, muitas vezes, os atletas de hoje, jogadores que às vezes têm problemas extra-campo, têm uma vida, de certa forma, desregrada fora. Uhum. Então, Pra mim, é o exemplo do Neymar mesmo. inclusive, nós também, como árbitros, a gente tem que ter uma disciplina, como eu tava falando, da alimentação, treino, senão não vai pra frente. E se tu né? quer isso pra ti, tu tem que abrir mão de... Muita coisa. Teoricamente, tu teria que abrir mão de muita coisa, né? E aí, tu quer Sim. viver os dois lados. Então, assim, eu acho que... Pode ser até eu, isso é o motivo dele se machucar tanto, né? Na Copa ali, eu acho que naquele último jogo, quando o Brasil caiu, eu acho que ele fez de tudo. Ele fez a parte dele. Mas realmente a equipe em si não conseguiu ser melhor que a Croácia e o Brasil caiu fora. Então ele tem um potencial enorme, né? Ele teria que ver esse extra, talvez. Esse fora do campo. No campo ele até Eu se gostava dedica. muito, eu gostava muito daquele Daniel Alves. Sabe o Daniel Alves? Eu era apaixonada por ele. Eu achava ele estiloso. Daí teve uma vez que jogaram. Nossa, Cheyenne. Eu gosto de um pezinho, né? Eu tenho um pezinho lá no... Aí eles jogaram uma banana. Vocês lembram disso? Jogaram uma banana em campo, ele pegou a banana, descascou e comeu e bateu e cobrou o escanteio. Aí eu achei ele mais maravilhoso ainda, né? Ai, olha como ele é. Aí vocês viram que teve a situação dele lá no banheiro, uma função. Nem sei que fim deu esse homem Também não agora. sei, ele Nunca mais ouvi Acho que falar. estava preso na Espanha. Eu acho que Então, ele tava, jogador de futebol geralmente é muito ídolo, né? Até de quem nem acompanha. Tipo, eu peguei uma coisa pra admirar ele, entendeu? Vi aquela situação ali da banda, achava ele bonito, gostava do estilo dele. Aí peguei ele, aquela situação da banana e já achei ele o máximo. Então, assim, eles são muito visados. O Neymar é muito visado, como tu disse, né? Eles são, na verdade, que não assim, acompanha futebol, pega às vezes um pra ser O fã. jogador é herói. Imagina o Neymar. O jogador é herói. Ai, olha aquele Soares do Grêmio. Não entendeu, ele não foi embora ainda, esse palhaço, ele tá jogando ainda. Estão se despedindo desse homem, faz não sei. jogos que estão se despedindo dele. Estão se despedindo Mas desse acho que homem, ele agora foi ou ele não foi? Agora ele Agora foi, né? ele foi. Graças a Deus, ninguém aguentava mais olhar pra cara dele, parecia um Os castor, assim, ó. gremistas aguentavam. Ai, um ídolo, exatamente o que eu falou, um herói. Eles são uns heróis, assim, ó. Ele veio pra transformar o Grêmio, sei eu no quê. Ídolo pra mim, Lá em dela, casa, Alessandro, o José tá sempre Fernandão. falando em Soares. Ele chama a Eva de Eva Soares Mármore. Você não acredita nisso? Eu digo só um pouquinho, né? Sai fora. Que isso, Soares? Ainda bem que foi embora esse trabalhão. Mas, Maíra, no aspecto família, assim, a tua esposa, ela faz o quê? Trabalha com o quê? Ela é dentista. Dentista. E vocês têm, assim, planos, tipo, família, filhos, morar fora? Qual que é o teu objetivo, assim? Sim, a gente tem planos de filhos, né? Mas como eu tenho a minha função da carreira, a princípio a gestação seria por parte dela. Mas sim, a gente tá bem avançado em relação a isso. Tem fertilização in vitro. Inclusive tem médica que é minha aluna, que é a Marineide, daqui de Santa Maria, que... A Natália deve conhecer.
A Marinei de Alzani? Mas eu conheço mesmo, o que eu vou fazer? Credo, Natália, como é que tu nunca ficou doente, amiga? Ai, para! Eu tanto que é apaixonada por coisa, fica chamando. É que eu conheço. Mas o que eu vou fazer se eu conheço? Mas conhece por quê? Querida, eu vou... Tô sentindo, eu vou no médico. É por isso que tu conhece tanto médico. Eu estou encaminhando Tu não te lembra uma vez, desculpa fazer um parênteses, nada a ver com o nosso assunto, mas tu não te lembra uma vez que a Natália tirou uma foto nossa cheia de fio em casa que ela foi fazer um exame, sabe-se Deus do quê? Tu te lembra disso que ela Sim, veio? um eletrocardiograma. Pra quê? Do nada. Do nada. Vou fazer um eletrocardiograma. Não tenho nada pra fazer essa noite. Não, meu cardiologista pediu. Sentiu que uma palpitação, tava com crise de ansiedade, vou fazer um eletrocardiograma. Ela Mas é o essa meu pessoa que ela médico- conhece. Não, é que meu tio cardiologista, ele pediu por Pediu porque tu deve ter falado alguma coisa. Tu deve ter dito pra ele alguma coisa assim, eu tô sentindo. Meu braço tá gangrenando. Meu braço tá gangrenando e eu acho que tem importante. Vai não fazer uma. Deve ter sido isso. Então, claro que Essa noite eu quero dormir cheio de Ai, coisinha. o que nós temos aqui essa semana em Santa? Uma demanda tá pouca, eu já sei, um elétrico. É assim. Não tem mais nada a fazer, eles vão levar os guris no pediatra. Ai, para! Toda vez. Levar eles pra passear no pediatra. A vida da Natália é levar os... Natália, Faz um ano que eles foram. mentira. Sim, um ano que eles foram. E Agora pelo eles foram WhatsApp, ontem. tu não manda nada pra elas? Tu... Não, agora não. Quando eles não têm nada, por que eu vou mandar? Mentira. Faz um Natália. ano. Não, mas Sim, que eu tu fui na não fala consulta com a de pediatra? rotina. Eu fui na consulta de rotina ontem com eles. Mas não é um assunto gurias. A nossa Tá, desculpa. entrevistada Eu falei desculpa o parêntese, nada a ver com o assunto, mas é que eu precisava fazer esse adendo. Não, eles foram ontem normal na consulta anual de rotina. E Que o tu tem- eletro, vai ter que faz fazer. um ano que tu fez aquele eletro, já tava na hora No de dia fazer do outro. chá da Eva. Então vai fazer outro. Já tá na hora. Tá na hora? Natália, não facilita. Já vai marcar. Olha aí a hora, nós falando Tá, verdade. ó. Vamos, agora você faz a pergunta pra Ou ela. não, ela tava falando dos planos dela com a Nath, né? Nath, É, isso né? aí. Que elas querem. É a Natália também? Natália. Ela tava contando e a gente interrompeu ela. Que ela tava É, a contando. Nath, dentista aqui também em Santa Maria, trabalha no Exército e tem a clínica dela. E a gente tem sim esse plano. Aí a Mari faz os primeiros procedimentos aqui de controle, mas para finalizar é em Porto Alegre. Ah, que legal. Ah, mas vocês já estão em andamento Estamos com em tudo. andamento. Ai, que legal. Que legal, que legal. show. E aí, vocês pretendem ficar por aqui mesmo? Santa Maria, a família Sim. dela É. também é daqui? Os pais dela moram aqui Uhum. e meus pais moram em Cruz Alta. É, eu ia perguntar, eles continuaram lá em Cruz Alta, mas é pertinho também, né? Cruz 2 Alta é um horinhas. pouquinho. É, 2 horas, né? Só a estrada Bem que é bom. ruim, o resto é ótimo. Mas Por enquanto, é por tu só aqui. tem ela aqui, não tem mais ninguém de família aqui. Minha irmã já morou aqui, mas foi embora. Também estudou aqui, foi embora. Tá morando em Porto Alegre. Tenho primos aqui. E muita gente conhecida, né? Amigos, Santa Maria, né? quando eu cheguei, Se parecia torna amigos. enorme. Agora ela... É, se afunila, né? Aham. É que também tu conhece outros lugares, né? Tu acaba indo viajar pra trabalhar e tu depois tu vê Sim. que Santa Maria... Eu antes achava Santa Maria maravilhosa, que cidade maravilhosa pra fazer festa. Aí fui morar em Passo Fundo. Credo, o que é Santa Maria? Não é nada perto. É que a gente cria Eu acho outra Santa Maria um pouco expectativa. atrasada em algumas coisas. Demais. Mas é porque a gente acaba conhecendo os Já tá lugares, né? pequeno. Eu, pra mim, Santa Maria tá pequena. Eu saio ali na esquina e enxergo, vou fazer conta que não é comigo. Eu tenho paluca. Eu odeio encontrar conhecido, cara. Eu vou Começou a se soltar. Falando em sair de Santa Maria e tal, tu tem previsão de viagem agora? Tipo, vocês estão em férias, vocês têm direito a férias? Sim, sim. Agora a gente tá em férias tanto da federação quanto Confederação Brasileira. E também eu tô num processo da Comebol, que já é uma parte internacional, que a Confederação Brasileira nos indicou 5 brasileiros, que eu fui pro Paraguai em setembro, vou em abril e vou em setembro de novo. Então é um programa que eu tenho que fazer algumas etapas agora à distância. Fui no presencial uma semana lá e vou voltar em abril e setembro. A gente encerra esse ciclo. Então eu tinha demandas até ontem, essa parte internacional. De Mas a gente treinamento tá... E também de parte técnica, que a gente chama, né? De estudo, de provas. E tem regras que mudam, por exemplo, daqui do Brasil, se tu for fazer um jogo de um campeonato, enfim, lá da Argentina, ou é a regra Não, a regra é universal. é universal. A única coisa É é que padrão existe FIFA, né? regulamento da competição. Que aí, por exemplo, o Gauchão agora, que é o meu próximo campeonato, né? Que vai ter a pré-temporada de 10 a 13 de janeiro. Então eu volto pro Pra futebol agora 10 a 13 de janeiro e dia 20 começa o Gauchão. O Gauchão tem um regulamento específico, Uhum. né? Que tem algumas regras de mando Que de pode, campo, que não pode. mas a regra do futebol é universal.
E tem regras também que mudam de campeonato, questão de pontuação também, né? Sim, maneira de pontos corridos. O que vale, o que não vale num jogo. Qual o jogo que tu mais gostaria de apitar que tu não apitou ainda? Apitou não? Eu acho que mais próximo Bandeirão. a mim, que eu tenho expectativa e pode ocorrer, digamos, nesse gauchão é o Grenal. Porque o Grenal dificilmente eu vou apitar ou vou trabalhar, né, como assistente a nível nacional. Uhum. Que eles vêm os árbitros de fora. Então, o Grenal é o mais próximo de mim nesse momento. E depois eu acredito que são jogos internacionais, né? Ou grandes jogos, por exemplo, final de campeonato. Final de Libertadores. Por que eu acho que Libertadores tem um ar diferente? Mexe, né? Com a gente. Sim, é um eu campeonato não sei. de extrema importância. Isso atrapalha. Não adianta ser só um árbitro internacional ou uma árbitra para trabalhar. Agora, na verdade, a gente vem de grandes ganhos na arbitragem feminina, que quando eu comecei, em 2013, era dito que nenhuma mulher trabalharia em Libertadores e também dito que nenhuma mulher ia trabalhar na Copa do Mundo masculina, que a gente viu. E na agora, a última de 2022, a gente teve pela primeira vez representantes femininas, inclusive foi uma brasileira, que é a Neuza Bach, assistente, que é a nossa 01, né, que a gente fala, que é a nossa top. Primeiro. Mas a gente teve a Edna Alves, que é a árbitra central, que apita Brasileirão, também no Mundial de Clubes ano passado. E teve esse ano, eu acho que umas 3 mulheres trabalharam em Libertadores. Então a gente está com muitos ganhos nessa parte da arbitragem feminina a nível internacional. Mas poucos, pode ser internacional, mas poucos chegam numa Libertadores, numa Sul-América. Mas tu acha que isso se deve ao fato de ser mulher? Que sim, eles não querem. Esse aspecto, sim, de estar evoluído, deles confiarem no trabalho. Isso tá porque, tendo essa evolução. teoricamente, seria um trabalho de homem, né? Porque antigamente só homens faziam. Teoricamente seria isso, né? Essa visão que se tinha. Isso é um trabalho masculino como outras funções, né? Mas agora tá rompendo essas barreiras no sentido de que, assim, eles exigiram que as mulheres fizessem os mesmos índices masculinos. Então, isso de primeiro momento, acho que em 2017 começou essa exigência, foi meio que um baque, assim. Sim. Mas depois as mulheres começaram a se adaptar e hoje as mulheres estão passando nos índices. Então, eles tiveram que começar a pôr. Então, nós mas tem que poucas engolir. são selecionadas. Bom, exatamente. você não tem que engolir, que nem o Zagalo. E a mulher, normalmente, nisso é mais ou menos isso. A gente entra goela abaixo. Tem que ser aceito. Mas se tu for ver 2013, é aqui, né? É muito recente pra ainda ter todo esse preconceito, né? É absurdo. Eu acho absurdo. Eu acho que é pouco tempo pra ter mulheres nisso. Fazem... Eu acho que 10 não, mas anos assim, ó, foi uma há 10 evolução anos muito atrás grande. ela disse que não podia. Isso. É muito... É aqui, 2013 Sim, é aqui. 10 anos atrás, eu acho que a evolução foi lutada, assim, ó. Com certeza. Foi o início Assim, e agora assim. vai ser um boom. Eu acho que agora vai ser um boom de mulheres que querem também ser árbitras. Porque vem que a mulher conseguiu o espaço ali. Então elas, poxa, não é mais algo tão distante, eu posso também tentar. Tem Então, uma outra acho que- pessoa aqui de Santa Maria também, não tem? Uma outra mulher? Tem a Andressa Hartmann, que é uma amiga minha, só que ela é árbitra central. Que não é alemã? É alemã. É alemã, me né? perguntaram se era ela. Ela é falei árbitra que tem. central e também agora, assim, teve a alemã, a Andressa, ela passa por um processo um pouco diferente, que ela atualmente agora entrou outra menina, mas até ano passado, até esse ano agora, no final desse ano, ela era a única árbitra gaúcha. Única mulher Uhum, central. Então é ela que vai ter que romper a barreira aqui. uhum. Por exemplo, nenhuma mulher apitou um gauchão. Eu acredito que ela vai apitar esse ano, no próximo ano. Vai, no caso, fazer história. Né? com Vai ser a certeza. primeira mulher apitando um gauchão. Eu acredito que ela vai ter essa oportunidade. A gente acabou de fazer as provas pro gauchão, físicas e teóricas, e ela passou nos índices masculinos, como eu muito também. legal. Como outra menina, mas essa outra menina que passou, ela tá começando agora. Então, ela não vai cair de paraquedas num gauchão, não tem Sim. como pôr isso, tem que ter estrutura para isso, tanto que eles estão preparando a Lemoa para isso já há algum tempo, né? Ela já vem construindo uma carreira. E ela a tá nível há quanto nacional- tempo também? Mais ou menos a mesma época que tu? Não, ela é mais nova, mesma idade, mas mais nova dentro da arbitragem. Ela entrou depois, eu acho que deve Mas ser aí ela por- já foi focada na árbitra central. Sim. Inclusive porque eu insisti muito para ela. Eu comentei assim, se tu não firmar,
onde colocar na assistência. Eu queria ser árbitra assistente, mas ela queria ser árbitra, e ela pensou em começar de assistente e ir pra central. Eu falei, firma que tu quer ficar como árbitra, porque ela tinha nota pra isso. Na minha turma, por exemplo, os primeiros se tornavam árbitros. Os outros eram assistentes, no caso. Eu fiz a escolha por ser assistente. E ela tava com pontuação pra ser árbitra. E daí eles até falaram, de repente tu começa como assistente. Então eu falei, firma, senão tu vai ficar na assistência. E não que seja um problema, como pra mim, é a minha função. Mas é que ela queria, né? Exatamente. Então o processo pra ela ia ser muito mais demorado se ela fosse pra assistência pra depois se firmar como central. Ai, eu vou ter que encerrar o nosso papo. Chegou o fim da nossa 1 hora de conversa. Foi, nossa, muito legal conversar e saber um pouquinho mais sobre esse universo. E ter as todo, duas né? visões, né? Porque a gente vê a gente conversou com o Daronco e agora a gente conversa com a Mai e vê processos completamente diferentes e lutas também completamente diferentes, né? Tu vai ter que estar... Eu ia dizer sinto te informar, mas com certeza ela sabe que tu vai ficar muitos anos ainda mostrando muito mais que tu é capaz do que os outros. Sim. Eles só chegam e fazem o trabalho deles. Tu vai ter que ficar provando ele não tem que tu é boa. desbravar né? Vai ter que provar ainda por muito tempo que tu é boa. Mas que nem tu diz, ela vai fazer história, tu também tá fazendo história, né? Com certeza. Aqui no Gauchão eu fui a primeira mulher na final de Gauchão. E ela deu uma plaquinha. Ah, que legal. História, então. Que legal. Que legal. Não fui a primeira Tá árbitra fazendo. assistente, porque a gente já tinha uma árbitra assistente que atuava, mas fui a primeira mulher a atuar na final de Gauchão. Atuei em 2022 e 2023 agora. Ai, Que legal, viu? parabéns. Parabéns, obrigada por ter vindo até aqui e contado a tua história, a tua vida. Foi muito legal. Eu que agradeço, gurias. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, agora a Bacana. gente te acompanha só na TV, jogos nacionais, internacionais. Isso aí, obrigada então. E a gente se vê na semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Até lá, um super beijo.